Olá, meus queridos, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o procedimento de perda ou suspensão do poder familiar, perfeito? Lembrando que perda também é denominado de destituição do poder familiar, tá? O procedimento de perda ou suspensão do poder familiar, ele possui um prazo máximo que é estabelecido no ECA, mas, na prática, esse prazo de 120 dias ele não é observado, tá? Claro, a Justiça Especializada da Vara da Infância e da Juventude tentam acelerar esse processo, mas nem sempre esse prazo ele é cumprido em razão do número de processos que tramitam nas varas de infância e juventude, tá? Então, esse é o teor, meus queridos, do artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao magistrado, quando for inviável, né, a manutenção desse poder familiar, dirigir os esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. Então, veja que a suspensão, em regra, ela é o primeiro passo que antecederá a destituição do poder familiar, perfeito? Então, se uma criança ou um adolescente são encontrados em situação de risco, o primeiro passo que se dá é normalmente suspender esse poder familiar, ou seja, afastar essa criança ou esse adolescente que se encontra em situação de risco do convívio com os seus genitores, que, via de regra, são os detentores do poder familiar. Depois dessa suspensão, desse afastamento, é que haverá ali relatório de equipe multidisciplinar, coleta de informações, tudo para o fim de que se constate se efetivamente essa criança deve ou não ser afastada, tá? Inclusive, a decisão, ou seja, a sentença que decretar a perda ou suspensão do poder familiar, ela é averbada no registro, no assento de nascimento civil dessa criança ou desse adolescente, tá? Agora, quem pode requerer a suspensão ou destituição do poder familiar? O Ministério Público e qualquer pessoa que tenha um interesse que seja legítimo, tá? Esse é o teor do 155. O procedimento terá início por provocação do MP ou qualquer pessoa que tenha interesse legítimo. Tios, avós, muitas vezes até madrinha, padrinho, tá? Inclusive, dentro desse procedimento que visa a suspensão ou a destituição, é possível a tutela de urgência, ou seja, é possível uma antecipação do teor de determinada sentença que será prolatada, tudo para o fim de atender ao interesse da criança, ok? Ou também, claro, do adolescente. Então, veja, você vai ter uma suspensão liminar do poder familiar pelo juiz. Então, o que vai acontecer? Aquela genitora, de maneira imediata, de maneira célere, ela vai ter esse vínculo suspenso com essa criança ou esse adolescente, desde que haja uma motivação grave, né? Tudo com base no princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, exemplo. O promotor entrou com um pedido de suspensão do poder familiar. Mas, gente, é um negócio muito grave. Não dá para esperar uma decisão judicial determinando essa suspensão. Então, o que vai acontecer? Vai haver o afastamento do contato com a genitora ou genitor antes mesmo da decisão judicial decretar essa suspensão, perfeito? A isso nós damos o nome de tutela de urgência, tá? Esse é o teor do artigo 157. Havendo grave motivo, poderá a autoridade judiciária, ouvidos do Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea mediante a assinatura do termo de responsabilidade, tá? Agora, não cabe uma tutela de urgência para antecipar o efeito da decisão, por exemplo, de uma ação de destituição do poder familiar.
Porque, veja, a tutela de urgência ela antecipa o efeito de uma sentença. E eu não posso, dentro da destituição do poder familiar, trabalhar com essa antecipação. Por isso que aqui nós temos a hipótese de tutela de urgência vinculada à suspensão do poder familiar, tá? Então, veja, é proposta a ação de destituição ou suspensão do poder familiar. Depois dessa proposição, o juiz, constatados o preenchimento dos requisitos da petição inicial, ele vai dar um prazo de 10 dias para a contestação. Então, veja que são 10 dias, nós não vamos seguir o prazo de 15 dias do novo CPC, 10 dias para a contestação, e quando se tratar de defensoria pública, o prazo ele é contado em dobro, tá? Então, veja, pessoal, se o genitor ele não tem condições de constituir um advogado e ele está na iminência de perder o seu poder familiar, o juízo da infância e da juventude vai nomear um defensor público para acompanhar o caso, tá? Então, portanto, de acordo com o 159, o réu, sem condições de constituir advogado, será auxiliado, portanto, pelo defensor público. Perfeito? Agora, veja, do contrário, bem, a pessoa, o genitor, ele é intimado, aliás, ele é incitado para contestar, perfeito? E ele, embora tenha informado a possibilidade de constituir advogado, ele constitui e não apresenta a contestação no prazo legal. Qual é a consequência disso? Ele vai ser revel, mas nós não vamos aplicar os efeitos materiais da revelia, que seriam a presunção relativa de veracidade daquilo que é alegado na ação de destituição ou de suspensão do poder familiar, tá? Então, veja, artigo 158. O requerido é citado. Por que requerido? Porque a gente não sabe quem vai ser a pessoa que vai perder esse poder familiar. Pode ser o genitor, pode ser a genitora, pode ser uma pessoa que já tenha criado vínculo com essa criança através de adoção, portanto, é o pai adotivo, mas agora ele está em uma situação de perda. Então, aqui a lei tratou como requerido. Então, veja, ele é requerido para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas que pretende produzir. Perfeito? Deverão ser esgotados todos os meios de prova para a citação pessoal. Então, a nossa regra é citar pessoalmente o requerido, ou seja, dar ciência pessoal àquela pessoa que está na iminência de, no futuro, né, na iminência / futuro, porque vai ter uma sentença final, de perder ou ter suspenso o seu poder familiar, tá? Na sequência, o 159 diz, olha, o requerido não tendo possibilidade de constituir advogado, ele vai pedir no cartório que seja nomeado defensor dativo, perfeito? Ao qual incumbirá a apresentação de resposta. Leia-se aqui, defensor público, tá? Na hipótese do requerido que está preso, o oficial de justiça deverá perguntar se ele quer que ele seja nomeado defensor, tá? Sendo necessário, o juiz ele vai requisitar de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse a causa de ofício ou a requerimento das partes. Então, se eventualmente houver necessidade de fornecimento de algum documento cujo órgão público seja detentor, o juízo da infância e da juventude... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.